Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Bray apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com Amanda Shiharu Ueta, uma brasileira autônoma residente em Tóquio. Amanda, ela é tradutora e intérprete profissional de japonês, inglês e português há 13 anos. Nascida em São Paulo, aos 10 anos de idade, mudou-se para Londres devido ao trabalho do seu pai, que foi o vice-presidente da Honda do Brasil e presidente da Honda Finance em Londres. E aos 15 anos de idade, mudou-se para Tóquio, no Japão. Formada em línguas pela Sophia University, em Tóquio, trabalhou em multinacionais em empresas como a JAL e a FactSet. Teve experiência profissional passando por Connecticut, Nova York e Boston, onde morou por 2 anos e meio. Também trabalhou como intérprete para a Banca do Brasil na Foodex, que é a feira profissional número 1 da Ásia para alimentos e bebidas. Muito obrigada pela sua presença, Amanda Shiharu Ueta. Muito obrigada. Bom, Amanda, você é uma mestiça muito bonita, de mãe brasileira e pai japonês. E você possui em sua fisionomia toda essa mistura. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista hoje falando sobre o aspecto das mulheres no âmbito de negócios no Japão. Sabemos que o Japão é um país onde os homens são dominantes e as mulheres acabam se tornando submissas hierarquicamente, tanto na sociedade como no ambiente corporativo. Como essa situação está atualmente e quais são as dificuldades que uma mulher estrangeira, que seja empreendedora, ela teria que enfrentar nos negócios com os japoneses? Gostaria também que você compartilhasse se você mesma enfrentou alguma dificuldade durante a sua trajetória. Primeiro, muito obrigada pelo elogio. Bom, quando eu me formei e comecei a trabalhar para uma empresa japonesa, que nesse caso foi a JAL, dentro de 40 novos funcionários, só tinha 6 mulheres na época, e eu era uma delas. E a maioria dos funcionários gerais que trabalham na sede eram homens, que eu acredito que até hoje é a mesma coisa. Mas que eu já ouvi dizer que eles estão tentando aumentar a porcentagem das mulheres como funcionárias gerais. Então, na época, eu creio que havia uma certa resistência da parte masculina contra a aceitação das mulheres trabalhando na sede. Então, eu lembro que sempre pediam para nós, as funcionárias, para servir o chá ou um café para os outros funcionários. E quando saíamos para jantar fora, era tipo assim, uma lei que as funcionárias serviam as bebidas para os outros funcionários homens, né? Então, assim, era essa a cultura. Creio que atualmente tenha mudado um pouco, mas isso foi a minha experiência quando eu comecei a trabalhar para a JAL. E talvez por eu ser mestiça e ter uma aparência um pouco mais assim estrangeira, eu me lembro que as pessoas se referiam a mim
sem o título, San, que seria senhora, senhorita. Eles me chamavam pelo meu primeiro nome. E o modo de falar comigo era um pouco informal, que não era normal, não acontecia com os outros funcionários. Então, Amanda, assim, só para deixar esclarecer uma outra dúvida que surgiu, quando Uhum. você falou que você até oferecia café e tudo, não importa hierarquicamente se você estava acima de repente, de um estagiário, né? Mas mesmo assim, você, por ser mulher, você tinha que oferecer café para o estagiário, por exemplo. Sim, por ele ser homem. É, exatamente. Então, talvez por eu parecer ser mais estrangeira, a intenção deles deveria ser mais de ser amigável comigo. Mas como eu entendo sobre a cultura, essa certa intimidade me deixava um pouco assim incomodada, né? Mas agora as empresas já mudaram bastante. Eu creio que nos últimos 5 anos eu tive muitos projetos de traduzir websites de empresas japonesas sobre o setor de compliance. Então, os funcionários são bem mais educados e para não deixar esse tipo de diferença acontecer no ambiente de trabalho. Certo. Muito interessante isso, Amanda, que você está compartilhando aqui com a gente. Então, significa que, mesmo você falando o japonês fluente, porque você estudou, né? Sua formação, na verdade, básica foi no Japão. Inclusive, parabéns pelo seu português, você fala um português excelente. E, assim, mesmo você falando perfeitamente, é mais a aparência que fica para a imagem, né, para o japonês, no modo de lidar com você, com as mulheres, né, no seu caso, do que realmente a língua em si, né? Então, o quanto que realmente a imagem ela acaba pesando nesse sentido. Exatamente. Bom, agora sim, Amanda, contando um pouquinho da sua trajetória, né, que você teve um pouquinho diferente dos empreendedores que a gente acabou entrevistando aqui, que eles se mudaram para a Ásia já adultos, né? Então, como eu mencionei, você foi praticamente educada no Japão e passou por várias empresas, né, como a JAL, a FactSet, entre outras multinacionais. E há 13 anos você trabalha como freelancer. Eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a maior diferença no aspecto burocrático, né, de leis e impostos que você observou enquanto você trabalhava para uma empresa japonesa e depois quando você começou a trabalhar como freelancer. Essas leis, elas são diferentes também quando aplicadas a um estrangeiro? Creio que não há muita diferença entre os tratamentos de funcionários japoneses e estrangeiros, quando se trabalha numa empresa japonesa. O salário vem descontado com os impostos e se tiver alguma assistência em tirar o visto, no caso for estrangeiro, isso pode vir a caso, mas creio que não há tanta diferença. Mas há uma grande diferença quando se torna freelance, pois tem que fazer a própria declaração de renda e pagar os impostos por conta própria, que caso se torna bem complicado e necessita a procura de muita informação, que até o próprio japonês tem a dificuldade de completar, fazer essa declaração. Então, normalmente, no começo, quando eu comecei o freelancer, eu contratei um contador para me ajudar a fazer a declaração de impostos. Eu creio que, no caso de estrangeiro, tem que ter muita assistência, não só na língua, mas uma pessoa que conheça o assunto. Entendi. Eu acho que nesse quesito é bem parecido aqui com o Brasil, né? Aqui no Brasil também, quando você já não está trabalhando no mundo corporativo para uma empresa, você tem que também aqui pagar seus, né? Fazer todo o seu imposto de renda, enfim, são outros trâmites diferentes de quando você é empregado.
Mas agora, falando um pouquinho sobre a sua vivência também, continuando, eu sei que você morou aqui no Brasil quando você era criança, depois você morou em Boston e depois em Tóquio, no Japão, onde você está atualmente. Qual foi, assim, o maior choque cultural que você enfrentou ao trabalhar como freelancer e nas suas relações também interpessoais em Tóquio agora? Então, eu trabalho como tradutora e intérprete há mais de 3 anos, agora, aqui em Tóquio. E como eu fui criada eu nasci no Brasil, depois fomos para Londres, depois viemos para o Japão. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de viver em Boston. Então, assim, toda a minha vida eu sempre assim tive que morar em culturas diferentes. Então, para mim, eu nunca assim enquadrei dei uma certa modo de cultura. Eu sempre aceitei a cultura do local que eu estava vivendo. Então, para mim, assim, eu nunca julguei, assim, não é do meu costume julgar ou sentir o choque, porque eu sei que cada lugar tem sua cultura. Então, é difícil de responder essa pergunta, porque assim, eu sempre aceitei o modo da cultura do local que eu estava vivendo. Certo. Agora, falando um pouquinho, voltando então agora para a sua experiência que você compartilhou, que eu acho interessante a gente enfatizar algumas coisas e esclarecer também. Agora, compartilhando a minha, eu lembro que quando eu fui bolsista, né? Então, eu estudei no Japão, tive a oportunidade também de ser estagiária, tudo no mesmo ano. E eu me lembro que naquela época o meu japonês estava bem mais fluente do que agora, que está congelado, está um pouco enferrujada, mas assim, as pessoas já sabiam que, mesmo eu falando a língua, que eu era estrangeira, mas eu acho que é justamente pela, assim, não era tanto pela aparência, porque a gente tem a fisionomia asiática, né? Mas eu acho que também pelo jeito. Então, eu acho que quando, por exemplo, mesmo que uma pessoa seja fluente e ela vá para o Japão fazer negócios, ela vai acabar enfrentando alguns obstáculos, digamos assim, no mundo dos negócios com os japoneses. Mas, assim, como você mesmo mencionou, as pessoas às vezes não usavam palavras polidas, né, que a gente chama assim, de negócios com você, por querer ser mais amigável. Você acha que, então, uma mulher empreendedora fazendo negócios com o japonês, ela teria uma certa vantagem nesse sentido? Como seria o tratamento dela hoje? Isso é uma pergunta difícil, né? É Porque difícil. depende bastante da pessoa, né? Se você pega isso como um aspecto que se ofende, ou você aceita a situação e tipo assim, então já que ela está sendo amigável, eu vou aproveitar essa oportunidade para, né, construir uma relação mais assim, né? Quem sabe, assim, mais efetiva, né? Para dar resultados melhores nos negócios. Então, isso depende do jeito que você interpreta esse tipo de tratamento. No meu caso, no começo, quando eu me formei, isso eu fiquei um pouco incomodada, porque eu achava, por que, que não me tratam que nem os outros? Apesar de eu falo japonês, eu fui praticamente criada no Japão, mas por que, que tem essa diferença? Mas hoje, com toda essa experiência de vivendo aqui no Japão, eu acho que isso se torna uma vantagem para mim, para as pessoas me tratar um pouco mais assim, amigável, querer saber da minha história. E talvez, assim, uma conversa que não seja necessariamente profissional, fluir, isso ajuda bastante a deixar, assim, o ar mais confortável, né? Para a negociação. Então, assim, é isso que eu acho que acontece.
Ah, perfeito, então. Bem respondida a pergunta, obrigada. Bom, então, agora falando um pouquinho sobre a moradia, né? A gente sabe que o Japão também é formado por ilhas, né? E por isso, o metro quadrado, ele é bastante valorizado, principalmente em Tóquio. Quais seriam as dificuldades que um brasileiro empreendedor enfrentaria para encontrar um lugar para morar em Tóquio? Bom, eu não quero assustar ou ser negativa, porém ainda existe uma resistência a alugar imóveis para estrangeiros aqui no Japão, mesmo em Tóquio, que existe muitos estrangeiros vivendo. Então, assim, é melhor estar preparado para que quando for alugar um imóvel, o imobiliador investigar sobre a sua filiação profissional e talvez eles podem até pedir para alguém japonês ser o seu fiador. Eu não sei se é a palavra certa, mas alguém que possa assegurar em caso que algo aconteça com você. E eles pedem para ser alguém japonês. Entendi. Mas, então, tirando essa questão de confiabilidade, digamos assim, de garantia, né? Nem de confiabilidade, de ter uma garantia, para você encontrar os lugares, então, tendo essa garantia, é tranquilo, é fácil. É sim, e agora creio que existem imobiliárias especializadas para estrangeiros. Então, se Ah, você procurar o local e essas imobiliárias, então creio que acha sem problema. muito bom isso. E, bom, conversando também agora sobre as diferenças de províncias, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente sabe, né, que São Paulo tem uma cultura de negócios, Rio de Janeiro tem outra, no Nordeste é outra e assim vai, no Sul também. Então, mesmo no Japão, eu acho que com a sua experiência como intérprete, você teve contato com vários empresários japoneses, né? Existe também aí uma diferença que impacta nos negócios, que seja relevante a gente comentar e que seja diferente entre as províncias? Então, por exemplo, de Tóquio para Osaka ou para Nagoya, como funciona isso? Pela minha experiência, sinto que as pessoas em Tóquio tendem a ser mais conservadas, assim, mais nas delas. Então, no ambiente profissional, é muito pouco, assim, fluir uma conversa mais pessoal, assim. É mais bem no tópico e ponto final. Enquanto as pessoas que vivem em outras províncias, como Osaka, Nagoya, elas são bem mais abertas e mostram muito mais interesse em você. Então, ocasionalmente a gente tem uma conversa assim mais aberta, mais franca, né? A cultura é bem diferente comparando com a de Tóquio. Isso me surpreende um pouco. Bom, minha família, meu background é de Hyogoken, né, que seria a província, né, perto de Osaka, Kobe, e eu sempre escutei falar que as pessoas de lá são muito mais amigáveis, né, friendly. E assim, eu acho que me surpreende um pouco porque Tóquio seria comparado com São Paulo. E as pessoas eu estive em Tóquio, é uma cidade extremamente cosmopolita, você vê muitos estrangeiros, e é curioso porque você pensa, né, como existem muitos estrangeiros, a cidade é mais aberta a isso, que as pessoas deveriam ser mais amigáveis, mas, no entanto, não é tão bem assim. Então, significa que se você quiser fazer negócios com as pessoas de Tóquio, você tem que ser bem objetiva e acabar não entrando muito no âmbito pessoal, né? Exato. É isso mesmo. Certo. E então agora, Amanda, quais conselhos você daria a um empreendedor que ele tenha interesse em fazer negócios com o Japão ou até mesmo abrir uma empresa que seja, vamos focar em Tóquio? Eu aconselharia a pessoa já vir para o Japão com uma certa, com
eu aconselharia a pessoa já vir para o Japão falando um pouco de inglês ou japonês. Mas como a língua japonesa é bem diferente e necessita um bom tempo até poder adquirir um conhecimento para usá-lo em cenário profissional, eu aconselho que inglês será muito útil. Tanto porque as pessoas aqui no Japão pensam que estrangeiros todos falam inglês. E quando você tem uma certa base de inglês, essa é a minha impressão, mas eu sinto que as pessoas têm certa confiança em você nos negócios. Então, falar inglês será muito útil. E outra coisa é, se você trabalhar para uma empresa japonesa ou com japoneses, caso você for convidado para ir almoçar ou jantar com o pessoal de trabalho, é melhor aceitar o convite, porque, pela minha experiência, muitas vezes, quando, assim, fora do ambiente de trabalho, foi que eu recebi os melhores feedbacks e conselhos do meu trabalho. Então, eu acho que, assim, saindo junto, as pessoas ficam mais confortáveis de conversar, de ser aberta, de ser mais franca com você. Então, apesar de estar fora do expediente de trabalho, eu creio que isso é muito produtivo para o seu trabalho, aceitar o convite de estar juntos. Amanda, é muito curioso isso que você falou agora, principalmente sobre as línguas, porque, pela minha experiência, quando eu estive, já faz muito tempo, a última vez que eu estive no Japão foi em 2006, mas eu me lembro que muitas pessoas, muitos japoneses, eles não estão tão familiarizados com a língua inglesa, porque é muito difícil para o asiático no geral, eu acho que principalmente para o japonês, ele aprendeu inglês, porque eu lembro que, vou compartilhar com você, mas assim, uma vez uns amigos falaram assim, então, logo mais, vamos nos encontrar no Sebum Erebum. E eu fiquei pensando, Sebum Erebum, o que será que é isso? Que lugar é esse? E aí, depois de muito tempo que eu fui entender que era 7-Eleven. Mas, assim, a pronúncia é tão diferente que, assim, realmente, para quem está acostumado com a língua inglesa, fica, assim, é difícil de entender, né? Então, outro exemplo, que até faz parte do vocabulário do Japão, por exemplo, mesa, né? Mesa, eles falam teburu, que vem do table. Mas, assim, a pronúncia também é muito diferente. Então, eu me questiono, com esse seu comentário, o quanto realmente uma pessoa que sabe o inglês, ele vai conseguir hoje se comunicar de fato com os japoneses. Exatamente, Akemi. Eu falo inglês não é necessariamente para você se comunicar com os japoneses. Eu estou falando, assim, para mostrar o seu nível de educação e ser respeitado como estrangeiro, porque eu não sei se assim, seja meio constrangedor, que a gente fala em português, que para o japonês, quem fala inglês quer dizer, assim, que tem um certo nível de educação. Então, se você é um estrangeiro que só fala a sua língua e não pode se comunicar em japonês, isso se torna já, assim, uma barreira de comunicação. E que, assim, isso pode minimizar as oportunidades de fazer um negócio, de estimular o interesse no negócio. Então, seria um conselho que eu própria sinto, assim, que eu sinto na pele trabalhando com japonês.
por exemplo, eu falo português e falo japonês, mas eu tenho muito mais trabalho no ponto de que eu também falo inglês. E alguns projetos não tem nada a ver com inglês, mas as pessoas, elas confiam mais e se sentem mais confortáveis em me dar o trabalho como tradutora, se eu tenho, assim, porque eu tenho esse background de falar inglês. Fantástico isso que você trouxe. Amanda, também eu lembrei agora de uma música que ilustra muito isso que a gente acabou de comentar, que é Japan English, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se fez sucesso aí no Japão, mas aqui entre a comunidade japonesa fez bastante sucesso e para mim aquilo é realmente o reflexo, é o que traduz literalmente como é o japonês, quer dizer, desculpa, o inglês falado no Japão. Você conhece essa música? Não conheço. Bom, depois eu vou compartilhar com você. Você, com certeza, você vai também se identificar. Hello, hello, excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant. English? Oh, this street walk please. Hamburg, beef teki, omurice, garlic sauce, Jew, good taste. A coffee shop. Coffee, coffee jelly, grapefruit juice, piiman, tomato, cheese, sand, good taste. Over there, pan shop, korokke pan, melon pan, gratin pan. Good paradise. Let's go. What? McDonald's. マクドナルドグーグルトイレとキットカットディズニーランドタクシーのホテルセブンイレブンミルクバスビールスターバックス Ainda falando sobre esse assunto, agora um pouquinho sobre a questão de como funciona realmente a sociedade japonesa, que eu acho que isso também, a gente não pode falar de negócios sem entender a cultura realmente, especialmente do Japão. Como você mesma mencionou, é muito importante, então, você mostrar que você tem uma base de educação, que você estudou, então, acho que é muito importante você mostrar para o japonês que você conhece um pouquinho da cultura, que você respeita. Eu acho que isso são aspectos importantes. E também, fora isso, eu percebi, me corrija se eu estiver errada, que o japonês também tem uma cultura um pouco classicista. Então, por exemplo, se você é um empresário que você já estudou um pouco da cultura, você sabe falar inglês, você já está um pouco preparado, você vai ter mais facilidade de você, e aceitação também, para você propor um negócio, até fechar um negócio, do que uma pessoa que, às vezes, não fala outra língua, não foi despreparado sem nenhum conhecimento da cultura japonesa, e de repente, como eu vou poder colocar? Então, por exemplo, assim, eu lembro que você vai para o Japão com uma situação de estudante bolsista, você é recebida de uma certa forma. Quando você vai para o Japão como um trabalho mais braçal, como muitos brasileiros foram, como o Dekasegi, você tem um tratamento diferente. Se você vai ligada ao governo, você tem outro tratamento. Então, essa cultura realmente, ela existe no Japão. Estou certa? Você acabou de explicar toda a cultura japonesa. É bem assim. E como eu fui criada praticamente japonesa, foi muito difícil eu me assim, identificar, porque eu me sinto mais japonesa do que brasileira, por ter tido a minha educação no Japão. Só que mesmo eu falando a língua perfeitamente, conhecendo a cultura, sendo educada, sabendo todas as etiquetas, as pessoas sempre vão me olhar como uma estrangeira.
Então, assim, é exatamente como você falou. E assim, imagina, Amanda, você que, né, com 10 anos você foi para o Japão, você falando isso, acho que isso já acho que dá uma boa imagem para os brasileiros do quanto realmente a sociedade japonesa ela funciona e ela podemos até falar que ela é um pouco fechada nesse aspecto e que às vezes pode ser um pouco difícil no primeiro momento fazer negócios com o Japão, né? O Japão tem muitas qualidades, né? Eu também tenho orgulho de ser descendente de japonês, mas comparando, eu acho que eu posso falar isso, comparando com fazendo negócios aqui no Brasil e fazer negócios com o Japão é completamente diferente, né? São outros mundos, envolve outros costumes, são outras regras, e eu acho que é importante a gente passar essa informação realmente para o empresariado brasileiro, que por isso que talvez às vezes seja mais complicado. As pessoas hoje em dia estão fazendo muitos negócios com a China, por exemplo, né? Porque a China tem uma cultura, digamos assim, comparando com o Japão, um pouco mais aberta. Para o japonês você precisa estar conhecendo um pouquinho mais, conhecer no sentido também, assim, como eles não perguntam muito a sua vida, mas assim, eles precisam primeiro te observar, é isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como que funciona, já que o japonês, ele tem uma postura um pouco mais reservada, e não é tão comum ele perguntar muito sobre o seu aspecto da sua vida, como que um brasileiro teria mais chances de fazer negócios mesmo com um japonês? Quais seriam os passos? Creio que 2 pontos será muito importante. O primeiro é a pontualidade, que é essencial para fazer os negócios no Japão. Sempre é recomendável chegar 10 minutos antes da hora marcada. E caso atrasar, telefonar para avisar que está atrasado e o porquê. Isso é uma coisa que, assim, até os estudantes, né, colegiais, eles fazem nos trabalhos, assim, que eles fazem casualmente. Então, você demonstrando que você conhece essa parte da cultura, isso ajuda você a ganhar muito mais a credibilidade, confiança deles. E o outro ponto seria ter paciência, pois normalmente as decisões que são tomadas na mesa de reuniões nunca são no momento. Então, assim, é melhor ter paciência, mesmo que você sinta que a outra parte não está tendo uma reação positiva, isso não quer dizer que eles não tenham interesse no assunto. É que da cultura, normalmente, as decisões são feitas depois da reunião e entre eles. Então, mesmo que a reunião você não veja muita reação da outra parte, não desista, né? Tenha paciência, que eu acho que eles precisam um pouco mais de tempo para conseguir chegar na decisão sobre o assunto. Então, paciência é a chave. Um outro aspecto também que eu me lembro de ter vivenciado no Japão é a tal questão do poker face, né? Então, eu gostaria que você também falasse um pouquinho do que é isso, né? E como que você pode, então, ter mais sintonia e ter entendimento, porque é difícil, né? Os japoneses, eles não demonstram muito os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso é característico do povo japonês. Então, assim, fica difícil às vezes, que nem você comentou, você está ali numa mesa de negociação e você não entende muito bem, porque eles não se expressam muito se você foi bem, se eles gostaram, se eles não gostaram, se eles vão fechar ou não. Então, você poderia explicar um pouquinho mais sobre essa expressão do que é o poker face e como você consegue realmente ter mais indícios
de entender o que o japonês está pensando? Então, o poker face, ele parece ser, assim, falta de reação, mas, na verdade, ele vem de um lugar onde o japonês ele não quer criar expectativas falsas e, por exemplo, então, animar a outra parte e depois acontecer de o negócio não dar certo, não corresponder à expectativa da outra parte. Então, para prevenir dessa decepção, o japonês prefere não mostrar a reação até chegar na conclusão final. Então, na verdade, isso vem assim eu acredito que vem de um carinho, de uma consideração de não querer perturbar a outra parte, né? De não querer incomodar ou criar falsas expectativas e depois ter que decepcionar a outra parte. Então, acaba sendo de uma origem de uma muito boa intenção. Só que, como não aparece, poker face, não tem reação, então pessoas que não entendem essa parte cultural do Japão pode sentir um pouco assim, que isso é um pouco frio, um pouco sem reação, rejeitado, né? Mas que necessariamente não é isso o caso, né? Exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque realmente, quem não conhece a fundo, porque a cultura japonesa, ela é muito profunda. Então, assim, quem olha superficialmente, é que nem eu mencionei, ou vai parecer que é muito individualismo ou até frieza, mas, na verdade, se você for ver a fundo, é totalmente o contrário, né? É porque tem muito, uma preocupação até exacerbada com o outro, e é por isso que acaba não tendo essa reação. Então, você entendendo isso, acho que facilita bastante também você não criar expectativas e saber que como é o andamento, como irá o andamento dos negócios, né? Eu acho que é crucial para quem quiser fazer realmente negócios com o Japão, primeiramente entender a cultura. Uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, enfatizar, porque você já mencionou, é essa cultura também de beber e sair para comer pós-trabalho. Eu acho que isso é também uma característica muito forte da sociedade japonesa, dos businessmen, e assim, e acaba que é nesse momento que talvez o poker face caia um pouco e você conheça, é uma chance de você conhecer um pouquinho realmente o que a pessoa pensa sobre o negócio, o que ela está pensando sobre até mesmo você. Como funciona isso? Você poderia explicar um pouquinho também melhor para a gente, Amanda? Então, acontece muito assim de você ser convidado após o trabalho para ir jantar ou beber junto. E atualmente a nova geração eles não gostam tanto dessa ideia, porque é tipo assim, é um horário de trabalho fora do horário de expediente. Então a nova geração assim rejeita mais essa ideia. Só que fazendo os negócios assim como intérprete, eu sinto que quando você sai daquele ambiente profissional, aí começa a beber uma cerveja, aí sai um pouco assim, como você acabou de mencionar, né? Baixa a guarda e assim, aí as pessoas assim ficam mais abertas, né? E fica mais fácil de ter uma conversa assim mais franca, né? Então, eu acho que para o japonês é assim, o álcool, a bebida ou o ambiente que é fora do trabalho se torna assim mais fácil para se comunicar mais francamente. Então, aí está uma dica super poderosa, né, Amanda? Então, primeiro, quando você for convidado para um jantar ou uma bebida, depois do seu expediente, vá, aproveite essa oportunidade para se aproximar e para entender melhor o que a outra parte está pensando, certo?
E às vezes acaba sendo uma outra oportunidade de convencer ou fazer uma negociação. Talvez até inverter uma situação para o seu lado favorável, né? Com certeza. Agora, aproveitando também essa dica, então, de quando você vai sair para beber. No Japão também é comum você... Como funciona, então, servir a bebida? Porque isso também... por exemplo, eu que sou mulher, vou fazer negócio com você, Amanda, a gente saiu e tem outras pessoas, de repente, homens envolvidos. Como seria para servir a bebida? É por ordem de idade, hierarquia, posição? Como está atualmente isso? Então, pela minha experiência, anos atrás, era essa coisa, né? A mulher servindo o homem. Só que como está mudando, evoluindo bastante a cultura, né? Então, agora, por exemplo, é mais pela idade. A gente vai assim, né? Se você é a pessoa mais nova no grupo, você oferece para, né, para oferecer as bebidas. Só que agora, como o Japão mudou, assim, comparando com 15 anos atrás, pode acontecer de os homens quererem oferecer para, né, colocar a bebida no seu copo, para não, para assim, mostrar que está respeitando a mulher que está presente. Então, você aceita, né? Mas melhor é você também, né, assim, mostrar a intenção de querer, né, colocar a bebida para as outras pessoas também. Então, isso, assim, mesmo que seja, assim, só mostrar a intenção, isso conta, né? Eu não sei se estou sendo clara. Sim, não, super clara. Mas então é bom você averiguar antes a idade das pessoas, porque o asiático, ele engana, né? Porque às vezes aparenta ser tão novinho, mas você vai ver, não é tão novo assim, né? Então, assim, seria melhor você oferecer para, né, colocar... Para não correr o risco. Para não correr o risco, isso será o melhor. Tá certo. E agora a última pergunta em relação a isso. E referente ao pagamento, ainda é o mais velho ou a pessoa de posição hierárquica mais alta que paga a conta, ou isso também mudou? Isso eu ouvo que tem mudado, mas, assim, a pessoa que de mais idade é que oferece, né, para pagar a conta. Mas por educação é melhor você também oferecer, assim, mostrar a intenção que, né, quer dividir. Isso será, assim, mais, né, educado, não sei, assim, será melhor, né? Mesmo que a outra pessoa, né, pague tudo, mas, assim, mostrar a intenção, isso que conta, né? Muito importante isso. Uma coisa também foi mencionada, uma outra dica, talvez, falando com uma pessoa que está morando em Shanghai, ele mencionou que, por exemplo, os chineses, eles recebem muito bem presentes. E eu me lembro também que no Japão existe também essa cultura, né? Então, você sempre levar um presente que, na verdade, a pessoa pode até não gostar, mas é mais a intenção, né? A gente chama de kimochi, né? Então, isso também continua sendo forte? Isso pode ser aplicado nos negócios? Sim, isso faz parte da cultura e é aconselhável levar uma coisa, um objeto que, assim, que possa comer, que possa beber, que, assim, que possa consumir, não uma coisa, assim, um objeto, uma de decoração, não isso, né, porque a pessoa pode se sentir, assim, incomodada, assim, onde que eu vou colocar essa, né, peça, tal, tudo. Então, assim, uma coisa que pode ser consumir tipo assim, é o que é favorável
nos presentes, né, que se levam ao negócio, principalmente quando não se conhece a outra parte, assim, né, não tem uma relação próxima. Muito bom. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui passar algumas dicas, né, boas dicas aqui para as pessoas que estão nos assistindo sobre como fazer negócios com o Japão. Eu quero agradecer muito a sua presença e a sua contribuição aqui para o nosso programa. O Japão, eu tenho muito carinho e morro de saudades. Eu sei que é uma cultura bastante complexa, que todo dia eu aprendo mais. E eu acho que é muito importante essa conversa, justamente porque, como eu tive há muitos anos atrás, isso que você está trazendo, que é atual, também é importante, porque tem muitas pessoas que ficam com um pensamento do japonês, do ideal, né, que era de trabalho, de 10 a 15 anos, e realmente essa nova geração vem mudando, isso vem acontecendo, eu acho que em todos os países, asiáticos principalmente, pela globalização, enfim, em função de vários fatores, e não podia ser diferente no Japão. Então, assim, muito obrigada pelas atualizações e informações compartilhadas. Muito obrigada por ter me recebido, me desculpa pelo português, que não é muito fluente, mas, assim, eu adorei essa oportunidade de compartilhar sobre a cultura do Japão, assim, vendo do meu perspectiva. Muito obrigada, Kemi. Obrigada a você, Amanda. Muito obrigada pela presença, Amanda Shiharu Ueta. Hoje conversamos com mais uma brasileira de sucesso que mora em Tóquio. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e também ajude-nos a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Agora, se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui no nosso canal, nos escreva via direct no nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!